Olá, como estão? Para mim é muito importante, para conseguir compreender a filosofia clínica, fazer a separação de categorias. Primeiro, a filosofia clínica está na categoria das terapias, e não da filosofia acadêmica. E dentro da categoria das terapias, ela está completamente diferenciada de todas as outras, tanto das terapias filosóficas, quanto das psis. Nessas psis eu coloco todas as outras psicologias, psicanálises, psiquiatrias. Então é importante, penso eu, delimitar o horizonte da filosofia clínica. Por quê? Porque muitas pessoas podem pensar assim, isso é que nem psicologia. Isso é que nem psicanálise. Isso é que nem aconselhamento filosófico. Não é. É muito diferente. Todas têm um objetivo terapêutico, todas trabalham como uma terapia para o outro, na filosofia acadêmica, na filosofia, é uma terapia de si, para si, uma autotransformação. Não é isso que a filosofia clínica faz, ela faz uma terapia para o outro. Por isso que está no nome das terapias. Porém, ela é completamente diferenciada. Então, é importante trazer aqui algumas características dessas diferenças. E hoje eu quero falar sobre a questão da personalidade. Será que a singularidade em filosofia clínica, trabalhar com a singularidade, ou mesmo trabalhar com uma personalidade, com um caráter? Não. A personalidade como um conjunto de características das pessoas, seus modos de ser, seus pensamentos, suas influências que formaram essas características, é uma expressão em filosofia clínica da estrutura de pensamento, dos submodos ou modo de ser em filosofia clínica, das categorias em filosofia clínica. Então, a filosofia clínica não trabalha com personalidade. A personalidade, as psis, por exemplo, psicologia trabalha com perfis, ou a psicanálise também com caráter e personalidade. Eles trabalham diretamente com o conteúdo que aparece em cima do conteúdo que eles fazem perfis. E perfis e personalidades podem ser colocadas em tipos, em modelos, tipos de personalidade, tipos de perfis. Não é aí que a filosofia clínica não faz isso. Não é necessário trabalhar com perfis em filosofia clínica, nem com nenhum tipo de tipologia. Por quê? Porque a filosofia clínica vai um estágio além, um nível além da personalidade, dos perfis, dos modelos de comportamento. Ela vai às características e aos elementos formais que são a base que expressam o que as outras terapias chamam de personalidade, perfis e comportamentos. Onde é que são essas características e elementos formais? A estrutura de pensamento, em filosofia clínica. Os submodos, que são os modos de ser, as categorias. Esses elementos formam aquilo que vai ser expresso em uma personalidade. Então, para a filosofia clínica, não me interessa esse tipo de linguagem, nem esse tipo de abordagem que para antes, que para em tipologias, que pode ser enquadrado num conjunto de pessoas. A singularidade vai além disso. Trabalhar com a singularidade é um nível de precisão que as outras terapias não chegam. Então, personalidade ou caráter não é a mesma coisa que a singularidade em filosofia clínica. E para que isso aconteça, o terapeuta da filosofia clínica tem que ter uma postura altamente fenomenológica. O que é isso? Uma escuta fenomenológica, uma postura fenomenológica. É dar espaço para que o outro apareça da maneira que ele é, sem interferência dos nossos pensamentos, dos nossos juízos,
os nossos valores, para que o outro apareça como é, e nesse aparecer como é, o terapeuta da filosofia clínica poderia ter uma postura compreensiva, e nem explicativa e nem interpretativa. Portanto, a filosofia clínica não trabalha com personalidades. Então ela não pode trabalhar com grupos? Claro que sim. A filosofia clínica tem uma coisa chamada padrão autogênico. É uma linguagem específica da filosofia clínica que tem um contraste aí. Padrão é algo estabelecido, sempre igual. Mas autogênico em filosofia clínica quer dizer mudanças, quer dizer flexibilidade, movimento. Um padrão, todos nós, a filosofia clínica aceita que as pessoas acabam estruturando certos padrões, não de comportamento, internos, na sua estrutura interna, nos seus modos de ser internos. Esses padrões formais internos expressam alguns comportamentos, ou que as outras terapias vão chamar de personalidade, ou caráter, ou comportamentos. Esse padrão existe, e ele existe em função do diálogo, da comunicação com o entorno imediato de cada um, no seu horizonte existencial, na sua historicidade, a representação que as pessoas têm do seu entorno imediato. Isso também pensa quem trabalha com personalidade. Personalidade é o resultado da comunicação, da interação com a história pessoal de cada um. Exato. A filosofia clínica também pensa assim. Só que ela pensa um nível além. Ela pensa que a estrutura de pensamento, os tópicos da estrutura de pensamento que formam o padrão autogênico, que os submodos que formam o padrão autogênico, as categorias que formam o padrão autogênico, também tem uma comunicação com a historicidade, circunstâncias imediatas de cada um, com a representação que cada um tem de suas circunstâncias imediatas, o que proporciona, o que nos deixa, o que nos mostra que as pessoas são o que elas podem ser dentro desse horizonte, nada além dele influencia isso. Isso é muito antropológico, muito sociológico. A filosofia clínica é altamente antropológica e sociológica nesse sentido. Então, esse padrão autogênico que foi influenciado, foi sendo formado a partir da comunicação com o entorno, propiciou que fossem esses tópicos e não outros. Esses submodos ou modos de ser e não outros, essas categorias e não outras. E o conjunto desse padrão autogênico, de cada um, que é passivo de mudança, alteração e movimento, é que é a singularidade. A singularidade não tem um fundamento filosófico, ontológico. Não, é simples. É prático, é terapêutico. Singularidade é o conjunto desses elementos que cada um traz internamente, que formam o seu padrão autogênico e que dá expressão, possibilidade, condição de possibilidade de expressão daquilo que as outras terapias chamam de personalidade, de caráter. E é lá, nesse nível de precisão, que a filosofia clínica trabalha. As questões terapêuticas da filosofia clínica não param, nem estão no comportamento. Eles até revelam algo, mas nós vamos além disso. E isso não é inconsciente, não é obscuro, não é profundo. A metodologia da filosofia clínica mostra e dá capacidades, dá possibilidades que o terapeuta apreenda isso de forma ampla e presente, porque é fenomenológico, é tudo aquilo que aparece. Então, a filosofia clínica, ela trabalha com esse padrão autogênico, com essa forma, esse padrão, essa continuidade de comportamentos internos, pensamentos internos que formam a singularidade de cada um, e a partir disso é que se estrutura que os outros queiram chamar de qualquer coisa aí, personalidade, caráter, eu, que seja, qualquer desses modelos tipológicos que conseguem agrupar as pessoas em certas caixinhas, em certas prateleiras. A filosofia clínica vai além das prateleiras, vai além das caixinhas, vai além dos moldes, além das tipologias. Não é necessário, inclusive atrapalha muito o trabalho em filosofia clínica aceitarmos, o terapeuta aceitar
qualquer tipo de pensamento tipológico. Se a pessoa chega com tipologia se colocando enquanto uma tipologia, é uma coisa. Ela tem todo o direito de pensar como ela quer a si mesma e trazer a sua expressividade dessa forma. Só que nós vamos traduzir essa tipologia nos elementos constituintes que a pessoa vai nos mostrando. E é nesses elementos constituintes, esse padrão autogênico, nesse nível de precisão, que se dá a terapia da filosofia clínica. Então, muito importante, né, como eu disse no início, diferenciar a filosofia clínica de todas as outras terapias. Ela está além ou fora das linguagens, das práticas, dos entendimentos, dos conceitos das outras terapias. Por isso que eu chamo a filosofia clínica de uma metaterapia. No sentido de que ela está além, como a preposição meta, em grego, de metafísica, está além da física, depois da física, separada da física. E a filosofia clínica, para mim, ela é uma metaterapia, ela está separada, distante, nem em sentido maior ou melhor, mas distante do quadro conceitual, epistemológico, de abordagem do fenômeno humano do que todas as outras. Ela tem um nível de precisão e um nível de acuidade muito maior do que as outras, porque ela não para no comportamento que aparece e no conteúdo desse comportamento. Ela vai além, muito além. Então, importante deixar claro aqui, filosofia clínica não tem nada a ver com as outras terapias existentes aí nesse horizonte de terapias. Se gostaram do vídeo, querem compartilhar, dar o like, por favor, ajuda a mensagem da filosofia clínica a chegar mais adiante no YouTube. Qualquer questão, sugestão de assunto ou perguntas, coloque no comentário que, à medida do possível, eu vou respondendo em outros vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.